Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Dark One, volume 1. A edição brasileira traz o subtítulo de O Assombroso. E bom, olhando a capa, além do título, o que chama a atenção é o nome Brandon Sanderson. Esse é um nome de peso. Galera que curte fantasia, bom, sabe quem é o Brandon Sanderson. Ele é considerado um dos maiores autores de fantasia nesse nosso cenário contemporâneo. Ele ainda escreve e ele é muito, assim, ele escreve muito, ele produz com bastante regularidade. Eu tenho que reconhecer certa ignorância em relação ao Brandon Sanderson. Ele é autor de Mistborn, ele é autor de Caminho dos Reis. Inclusive eu comprei Caminho dos Reis, mas não li ainda. E ele também é autor da trilogia Os Executores, que é uma trilogia muito interessante que por coincidência eu estou lendo agora. Ela tem assim como premissa a ideia de que algumas pessoas ganharam superpoderes. E essas pessoas se tornaram supervilãs e elas se tornaram acima da lei. Na verdade, não há lei para elas porque elas conseguem fazer o que elas bem querem. E nós temos um mundo, principalmente o cenário dos Estados Unidos, transformado por essas pessoas. Nós temos então como se fosse uma distopia de super-heróis. E os protagonistas da história são pessoas normais que caçam esses superpoderosos, de alguma maneira tentam caçá-los. É bem interessante, talvez inclusive eu faça uma resenha aqui no canal mais pra frente. Mas de todo modo, embora eu tenha certa ignorância em relação ao autor, e aí não vou poder contextualizar esse gibi aqui na obra dele, eu sei que ele é tido inclusive por algumas pessoas como o maior escritor de fantasia vivo. Isso é uma polêmica, porque eu não tenho condições de entrar, mas que eu sinalizo aqui para vocês que porventura não são leitores de fantasia, entendam o peso do nome do Brandon Sanderson num quadrinho. Vamos lá, esse é um lançamento da Faro Editorial no seu selo Poseidon. É planejado para ser uma trilogia também, inclusive é um projeto multimídia, mas aqui no Brasil o que nós temos nesse momento é o quadrinho. Vamos lá. O que eu acho dessa coisa de autores da literatura vindo para os quadrinhos? Eu acho interessante. Nós temos alguns casos de sucesso, talvez o mais famoso, pelo menos é o que vem à minha cabeça em primeiro lugar, é o Joe Hill. Ele é um autor famoso de histórias de terror e ele fez um quadrinho que eu acho simplesmente espetacular, que é Lock and Key, que inclusive teve uma série aí para Netflix. Lock and Key é muito bom. Bom, e o Sanderson, como é que ele se saiu? A primeira coisa que vale dizer é que o Sanderson ele não cuida do quadrinho como um todo. Ele não desenha, é claro, mas ele também não faz o roteiro. Ele cria o conceito da história. Fazer uma distinção que era comum nos quadrinhos Marvel, né? Há aquele que faz o argumento e aquele que faz o roteiro. Aquele que faz o argumento é aquele que cria as ideias, o enredo geral. E quem faz o roteiro é quem vai decupar, quem vai planejar as páginas, planejar os diálogos. O roteiro é do Jackson Lanzing e do Colin Kelly. E os desenhos são do Nathan Gooden. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês. Eu tenho que dizer uma coisa, apesar do nome do Sanderson ser um grande nome, eu não esperava muito desse quadrinho, não esperava mesmo. E eu fui surpreendido. É um quadrinho com roteiro bem feito, com ideias bem interessantes, tem uma proposta consistente. É um quadrinho que trabalha com a subversão de um clichê das histórias de fantasia. Bom, que clichê é esse que eu estou falando? Pensem na ideia de que alguém do mundo real descobre um portal ou é levado para um mundo mágico e nesse mundo mágico essa pessoa é um predestinado, um herói predestinado. O exemplo mais fácil são as Crônicas de Nárnia. Há aquelas 4 crianças que ao atravessarem o guarda-roupa, quando estou falando das Crônicas de Nárnia aqui, estou falando principalmente do primeiro livro publicado, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. As crianças atravessam o guarda-roupa e em Nárnia elas serão responsáveis por dar fim a um inverno de 100 anos. Ou seja, elas são heróis e heroínas predestinados neste mundo. Aqui, nesse gibi, também há a noção de destino e há um predestinado. Só que a pessoa não está predestinada a ser o herói de um outro mundo, está predestinada a ser um vilão de outro mundo, a ser um vilão no mundo de Mirandos.
Só que o seguinte, esse rapaz, esse garoto que está predestinado a ser vilão, que aqui a gente vê numa sessão de terapia, esse garoto, ele não é um rapaz mau. Ele é boa gente. Inclusive, ele vive durante a sua vida inteira certas pulsões malignas, certas tendências malignas, tem certos sonhos. Ele julga que ele vai ser responsável por morte e ele luta com isso. Ele tem essas pulsões, essas tendências que ele não sabe de onde vem. Ele é um vilão, ou melhor, ele tem a tendência e o destino a ser um vilão, só que ele não quer ser vilão. Ele vai ser forçado a isso pelo destino. E essa ideia por si só é interessante, porque a história nós vemos na sua maior parte pelo ponto de vista dele. Claro que a história alterna os pontos de vista até para a gente conhecer melhor o mundo, saber um pouco a estrutura do mundo. Esse garoto está muito na ignorância, mas nós vemos esse rapaz. É um rapaz que não quer fazer nada de mal. E isso que é o que vai continuar, vai tocar a história. A construção de mundo é bem boa. Há algo de metalinguístico, inclusive, nessa construção do mundo. Por quê? O mundo de Mirandos ele é regido por algo que eles chamam de narrativa. Essa narrativa dá a própria estrutura da realidade. É o seguinte, é um padrão de história que se repete de geração após geração. A gente poderia dizer que a narrativa é um grande clichê. O mundo de Mirandos é regido por um grande clichê. Que clichê é esse? A cada geração, o assombroso, o Dark One, ele se ergue. E contra ele também se ergue um herói que também é predestinado. E esse herói predestinado derrotará o vilão. Bom, e assim o mundo vai avançando. E o mundo avança dentro dessa repetição. Surge um vilão, surge um herói que o derrota. Os clichês tocam a história. Essa que é a ideia. Bom, e todos acreditam nessa narrativa e vivem em função dela. Ela é algo inquestionável, mas há alguns que desejam, de algum modo, mudar essa narrativa, talvez impedindo a ascensão do assombroso. E, paralelo a essa situação, há uma trama que se desenvolve naquilo que eu vou chamar de mundo real, né? No mundo normal, assim. Que a mãe do protagonista, ela é uma advogada criminal, e ela está defendendo um assassino terrível. E esse assassino quer fazer um acordo. E o acordo dele é que ele possa ser executado. Olha só, o acordo que ele quer é isso, só que no estado de Nova York não há pena de morte. Só que essas duas tramas, a da situação da mãe, que é advogada desse assassino, e a trama do garoto que foi para outro mundo destinado a ser um vilão, elas vão se cruzar, elas vão confluir. Bom, o Dark One opera a partir de inversões, ou de uma grande inversão de um clichê. Isso gera curiosidade na gente, faz a gente perguntar, onde isso vai dar? Na verdade, com o rompimento da narrativa, se é que é possível ela ser rompida, que história vai entrar no lugar? É uma trama que também tem áreas de tragédia, que mostra um homem contra o destino. E será que ao lutar contra o destino, ele não acaba realizando esse destino? Isso está nas tragédias desde lá de Édipo, pelo menos. Nós temos uma construção boa de personagem, do personagem principal principalmente, e também uma boa construção, como eu já falei, do mundo. Deixa eu mostrar um pouquinho mais dos desenhos aqui. Vou pegar uma página que eu não mostrei ainda, deixa eu mostrar. Bom, é uma história de fantasia que, como eu disse, tensiona um lugar comum do gênero. Os desenhos do Gooden, eles são ok, eles não incomodam, eles servem ao roteiro, mas eu fiquei imaginando essa história talvez com desenhos mais elaborados, assim, mas eles são ok, eles servem bem ao roteiro. E é uma abertura bem boa para o que promete ter 3 partes. Inclusive, termina com um gancho que a gente fala, onde isso vai dar agora? Inclusive, esse gibi me deu curiosidade para descobrir outras obras do Sanderson, terminar logo a trilogia dos Executores e ler mais uma obra que seja mais diretamente de fantasia.
Tomara que saia logo o volume 2, pelo que eu vi, o volume 2 não saiu nem nos Estados Unidos ainda, é um gibi aí com um número considerável de páginas, imagino que demore a produção, mas até onde eu vi, o Sanderson, ele trabalha bem, né? Ele encerra as coisas, então eu imagino que isso aqui já tem um ritmo de produção acordado. Eu vou dizer que foi uma bela surpresa, curti mesmo aí o Dark One. Eu curto fantasia, já falei isso aqui no canal algumas vezes, comento vez por outra algum quadrinho de fantasia aqui como Dragoneiro, e foi legal ter uma leitura desse tipo, que ao subverter um clichê, ao inverter um clichê, faz com que a gente se pergunte, onde que isso vai dar? Bem legal mesmo. Bom, minha gente, é isso. Eu vou parando então por aqui. Eu estou ouvindo uma sirene aqui perto de casa, acho que a polícia ou a ambulância está passando por aqui. Mas eu vou parando então por aqui. Agradeço você por ter visto esse vídeo. Peço que você curta, que você comente, que você compartilhe. Peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, caso esteja chegando por agora. Vou lembrar que tem link desse quadrinho, caso alguém tenha interesse, na descrição. O pessoal sabe que usando os links do canal ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. É o que dá aí o sustento material do canal. Inclusive, você entrando por esse link, qualquer compra que você fizer ajuda demais o canal. Enfim, minha gente, já fiz o jabá. Paro por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.